Olá e sejam bem-vindos. Hoje vamos falar de um tema que, vá lá, mexe com toda a gente. O amor. Mas vamos abordá-lo de um ângulo muito particular, quase como se fosse um mapa. Vamos seguir uma jornada que vai desde aquela primeira paixão até ao que sustenta um compromisso para a vida. E para começar, claro, a pergunta de US$ 1 milhão, não é? Aquela que toda a gente, desde filósofos a nós próprios, já se fez. Afinal de contas, o que é isto do amor? Bem, a perspectiva que vamos seguir aqui, que estamos a analisar, parte de uma afirmação, uau, muito poderosa. É esta que está aqui. Que o amor é, nada mais nada menos, do que a força mais poderosa que existe no ser humano. E o que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer que, segundo esta visão, o amor não é só um sentimento. É mais do que isso. É a característica que nos define. Pensem nisto. É a nossa capacidade de amar que nos torna realmente únicos. E tudo começa no encontro entre duas pessoas que se sentem completas juntas. Ok, então vamos lá mergulhar no primeiro capítulo desta jornada. Vamos ver as diferentes formas do amor, a amizade, a paixão, o romance. A grande questão é como é que isto tudo arranca. Bem, tudo parece começar com as primeiras paixões. É aquele momento mágico, não é? Em que de repente aparece alguém que parece ser a resposta para tudo, para todos os nossos sonhos, para as nossas inquietações. E essa pessoa, de repente, destaca-se de toda a gente. E essa pessoa que se torna tão singular, ajuda-nos a deitar abaixo as nossas próprias barreiras, a sair da nossa concha, da nossa solidão e a ver o mundo com cores novas. É uma ligação que se sente mesmo como um recomeço, em que parece que tudo é possível. E atenção, há aqui um ponto muito importante nesta visão das coisas. Este caminho do amor constrói-se em cima de duas coisas: liberdade e respeito mútuo. É uma jornada que se faz, uma descoberta, uma amizade que se vive, muito antes de se pensar sequer em relações sexuais. Ok? E à medida que este caminho avança e a relação amadurece, entramos numa fase diferente, a fase das responsabilidades. E aqui o foco da conversa muda para a ligação entre o amor, o sexo e, claro, o compromisso. Então, como é que se define sexualidade neste contexto? Bem, de uma forma muito abrangente. Não é só o ato físico de todo. É vista como uma força que é, ao mesmo tempo, biológica, psicológica e até espiritual. É aquilo que nos leva a querer ligar-nos a outra pessoa, a um ser que nos complementa. E olhem, este ponto é mesmo crucial para perceber esta estrutura. Faz-se aqui uma distinção muito clara entre duas coisas. De um lado, temos a sexualidade, que é, vá lá, toda a dimensão de estarmos abertos ao amor, à ligação. E do outro, a genitalidade, que é só a parte física, apenas um aspecto da sexualidade. A ideia principal aqui é que uma coisa é muito, mas muito maior do que a outra. E qual é a consequência disto? É que, nesta visão, uma relação sexual que é reduzida a um objeto de prazer não é vista como um verdadeiro encontro, um encontro criativo entre pessoas livres. Para ser considerado um verdadeiro ato de amor, tem de ser uma expressão que está aberta ao dom da vida. E esta ideia, a de estar aberto à vida, leva-nos direitinhos ao próximo ponto da nossa jornada, o projeto de família. A família é aqui descrita como a célula primária da sociedade. Pensem nela como o lugar onde a vida começa, onde os filhos são educados. É, no fundo, a nossa primeira escola de sociabilidade. O sítio onde damos os primeiros passos para nos tornarmos quem somos. Isto leva-nos a um conceito importante, a paternidade responsável. O que é que isto significa? Significa que a decisão de ter filhos é uma responsabilidade enorme e implica que o casal conversa sério, que discuta coisas como o número de filhos, o tempo entre eles, mas sempre partindo de uma base de generosidade e de uma atitude aberta à vida. E a propósito disto, há também um alerta muito prático que vem de uma profissional de enfermagem e que é partilhado neste material. É um lembrete. Nenhum método de planeamento familiar é 100% eficaz. É uma realidade que, claro, é preciso ter em conta. Muito bem. Mas o que é que está na base de tudo isto? Para percebermos mesmo o fundo destas ideias, temos de olhar para os princípios que sustentam este tipo de amor. E é aqui que se torna claro que esta perspectiva tem raízes muito profundas numa visão baseada na fé. A fonte aqui é a Bíblia, que é citada para interpretar o amor humano como um presente. Um dom mútuo e completo, que é um espelho de um plano divino. E nesta ótica, a sexualidade não é uma coisa à parte, ela faz parte deste projeto do Criador para a humanidade. E claro, seguindo esta linha de raciocínio, os filhos não são apenas uma consequência do amor. São muito mais do que isso. São vistos como uma dádiva do Senhor, uma verdadeira bênção. Ok, então resumindo,
O que é que sustenta esta jornada toda, desde o início até ao fim? A resposta, segundo esta estrutura, cabe em 3 palavras, em 3 pilares fundamentais: respeito, responsabilidade e, por fim, fidelidade. E cada um destes pilares tem um significado muito claro. O respeito é sobre o apreço, a dignidade. A responsabilidade é sobre responder pelos nossos atos. E a fidelidade? Bem, é a lealdade, a confiança. Juntos, estes 3 formam a base, o alicerce de atitudes e ações que, nesta visão, são essenciais para que uma relação de amor e compromisso se mantenha de pé. E pronto, chegamos ao fim desta jornada. Do primeiro olhar apaixonado até à construção de uma família, tudo parece resumir-se a estes 3 conceitos. E isto deixa-nos com uma última reflexão. Uma pergunta para pensar. Serão estes, o respeito, a responsabilidade e a fidelidade, os pilares universais para qualquer amor que se queira duradouro? Fica a questão. Muito obrigado por terem estado desse lado